Parte 2, capítulo 8, onde se conta o que sucedeu a Don Quixote quando ia ver sua dama Dulcinea del Toboso. Bendito seja o poderoso Alá, diz Hamet Benengeli no começo deste 8º capítulo. Bendito seja Alá, repete 3 vezes e diz que dá estas bênçãos por ver já em companhia Don Quixote e Sancho, podendo ter como certos leitores de sua agradável história que, a partir deste ponto, começam as façanhas e donaires de Don Quixote e seu escudeiro. Em seguida, solicita-lhes que esqueçam as passadas cavalarias do engenhoso fidalgo e ponham os olhos nas que estão por vir, que desde já começam no caminho de El Toboso, assim como as outras começaram nos campos de Montiel, não sendo muito o que pede para o tanto que promete. E assim prossegue, dizendo: sós ficaram Don Quixote e Sancho e, mal se afastou Sansão, começaram Rocinante a relinchar e o russo a ornejar. O que por ambos, cavaleiro e escudeiro, foi levado à conta de bom sinal e felicíssimo agouro, embora se deva dizer, a bem da verdade, que os ornejos e zurros do russo foram mais que os relinchos do Rocim, donde concluiu Sancho que sua aventura havia de sobrepujar e pôr-se acima da de seu amo, com base não sei se na astrologia judiciária, no qual tinha ele conhecimento, se bem que a história não o declare, revelando-nos apenas que, quando ele tropeçava ou caía, dizia que sentiria melhor se não tivesse saído de casa, pois tropeções e quedas não poderiam acarretar outra consequência que não fosse sapato estragado ou costelas quebradas. E, apesar de ser um tonto, não andava nisso muito desencaminhado. Disse-lhe Don Quixote: Sancho, amigo, a noite está caindo rapidamente e com escuridão maior do que nos seria conveniente para chegarmos com a luz do dia a El Toboso, aonde decidi ir antes que me meta outra aventura, a fim de receber a bênção e a permissão da incomparável Dulcinea. Com essa licença, imagino e creio que poderei acabar e dar feliz término a toda perigosa aventura, pois coisa alguma desta vida torna mais valentes os cavaleiros andantes do que se verem favorecidos por suas damas. Assim o creio, respondeu Sancho, mas julgo difícil que vossa mercê lhe possa falar ou avistar-se com ela no local em que, pelo menos, lhe possa receber a bênção, a menos que ela a dê por cima das bardas do muro do curral, por onde a vi da primeira vez, quando lhe levei a carta que continha as notícias das sandices e loucuras que vossa mercê ficava fazendo no coração da Sierra Morena. Muro de curral te pareceu ser aquilo, Sancho, disse Don Quixote, onde, ou por sobre onde, viste aquela nunca bastantemente louvada gentileza e formosura? Pois não deviam ser senão galerias, ou corredores, ou átrios, ou como se chamem, de ricos palácios reais. Tudo podia ser, respondeu Sancho, mas a mim me pareceu um muro encimado por bardas, se não me falha a memória. Seja o que for. Vamos lá, Sancho, replicou Don Quixote, contanto que a veja, pouco se me dá que seja por sobre muros ou através de janelas, de frestas ou de grades de jardim. Qualquer raio que do sol de sua beleza chegue a meus olhos iluminará meu entendimento e fortalecerá meu coração, de modo que fique único e sem igual na ponderação e na valentia. Pois em verdade, senhor, disse Sancho, quando vi esse sol da senhora Dulcinea del Toboso, ele não estava tão claro que de si pudesse lançar raio algum. Devia de ser porque, como sua mercê estava peneirando aquele trigo, conforme contei, um muito pó que saía formou como que uma nuvem diante do seu rosto, escurecendo-o. Por que está sempre insistindo, Sancho, disse Don Quixote, em dizer, em pensar, em crer e em teimar que minha dama Dulcinea peneirava trigo, sendo esse um encargo e exercício desviado de tudo o que fazem e devem fazer as pessoas principais?
constituídas e guardadas para outros exercícios e entretenimentos que mostrem a tiro de besta sua principalidade? Quão mal te recordas, ó Sancho, daqueles versos de nosso poeta com os quais nos pinta os louvores que faziam, em suas moradas de cristal, aquelas 4 ninfas que do Tejo amado emergiram as cabeças e se sentaram a lavrar no verde prado aquelas ricas telas que o engenhoso poeta que nos descreve, todas tecidas e recamadas de ouro, seda e pérolas, desta maneira devia ser o de minha dama, quando a viste. A não ser que a inveja que algum maligno mago deva ter de todas as minhas coisas que me dão prazer as tenha transformado e transmudado em figuras e aparências diferentes das que realmente possuem. Assim, temo que, naquela história de minhas façanhas, que dizem andar impressa, seu autor, se porventura tiver sido algum sábio meu inimigo, tenha trocado umas coisas por outras, entremeando a uma verdade 1000 mentiras, divertindo-se com a narrativa de outras ações fora do que requer a continuação de uma verdadeira história. Ó, inveja, raiz de infinitos males e carcoma das virtudes! Todos os vícios, Sancho, trazem em si um não sei quê de deleite, mas o da inveja somente traz desgosto, rancor e raiva. Isso é o que também digo, concordou Sancho, e penso que nessa nossa lenda ou história que o bacharel Carrasco disse ter lido, minha honra deve ter sido arrastada por aí, como dizem, aos trancos e barrancos, para cá e para lá, varrendo as ruas. Por minha boa fé que não falei mal de mago algum, nem tenho tantos bens que possa ser invejado. É bem verdade que sou um tanto malicioso e tenho lá os meus assomos de velhaco, mas tudo encobre a capa larga de minha simplicidade, sempre natural e nunca artificiosa. E se outra coisa não tivesse senão o crer, como sempre creio, firme e verdadeiramente, em Deus e em tudo aquilo que professa e crê a Santa Igreja Católica Romana, e o ser inimigo mortal, como o sou, dos judeus, deviam os historiadores ter misericórdia de mim e tratar-me bem em seus escritos. Mas digam o que disserem, pelado nasci e pelado me encontro. Não perdi nem ganhei. Embora me veja posto em livros e correndo por este mundo de mão em mão, estou pouco me importando que digam de mim o que bem quiserem. E isso me parece, Sancho, disse Don Quixote, o que sucedeu a um famoso poeta destes tempos, o qual, havendo feito maliciosa sátira contra todas as damas cortesãs, nela não incluiu nem citou certa dama que se podia duvidar se o era ou não. Vendo ela que não estava na lista das demais, queixou-se ao poeta, perguntando-lhe que havia visto nela para não a colocar na relação. E dizendo-lhe que tratasse de complementar a sátira, incluindo-a no apêndice, senão que se preparasse para o que desse viesse. Fez assim o poeta, pondo-a lá onde as boas senhoras já de muito a punham, e a dama ficou satisfeita, por ver-se afamada, ainda que difamada. Também vem a calhar o que contam daquele pastor que incendiou e destruiu o famoso templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, somente para que ficasse vivo o seu nome nos séculos vindouros. E, embora se tenha ordenado que ninguém o nomeasse nem mencionasse seu nome oralmente ou por escrito, para que não alcançasse o fim por ele pretendido, todavia se soube que se chamava Eróstrado, e também se relaciona com isso o que sucedeu ao grande imperador Carlos V. Com um cavalheiro em Roma, quis o imperador ver aquele famoso templo da Rotunda, que na antiguidade se chamou o Templo de Todos os Deuses. E agora, com melhor invocação, se chama de Todos os Santos, e é o edifício mais bem conservado de quantos foram erguidos pela gentilidade em Roma. E o que mais preserva a fama da grandiosidade e magnificência de seus fundadores, tem o formato de meia laranja e é extremamente amplo e muito claro.
embora não lhe entre outra luz que a fornecida por uma janela, ou, melhor dizendo, uma clarabóia redonda que lhe fica no topo. Dela olhava o imperador o edifício, tendo ao lado um cavaleiro romano que lhe explicava os primores e sutilezas daquela grande construção e memorável arquitetura, e, havendo-se retirado da claraboia, disse ele ao imperador: 1000 vezes, Sacra Majestade, me veio o desejo de abraçar-me com Vossa Majestade e arrojar-me daquela claraboia ao solo, para deixar minha fama eterna no mundo. Eu vos agradeço, respondeu o imperador, não haverdes levado a efeito tão mau pensamento, e daqui por diante não vos porei em situação em que volteis a pôr em prova a vossa lealdade. Assim, ordeno-vos que jamais me faleis, nem estejais onde eu estiver. E após essas palavras, fez-lhe grande mercê. O que quero dizer, Sancho, é que o desejo de alcançar fama é extremamente ativo. Quem pensas que atirou Horácio da ponte abaixo, armado da cabeça aos pés, para as profundezas do Tibre? Quem queimou o braço e a mão de Múcio? Quem impeliu Cúrcio a lançar-se na profunda furna ardente que surgiu no meio de Roma? Quem, contra todos os agouros adversos que se lhe haviam mostrado, fez César atravessar o Rubicão? E com exemplos mais modernos, quem afundou os navios e deixou em terra firme e isolados os valorosos espanhóis guiados pelo cortesíssimo Cortés no Novo Mundo? Todas essas e outras grandes e diferentes façanhas foram e serão obras da fama, que os mortais desejam como prêmio e parte da imoralidade que seus grandiosos feitos merecem. Posto que nós, cristãos, católicos e cavaleiros andantes, mais devamos atender à glória dos séculos vindouros, eterna nas regiões etéreas e celestes, que a vaidade da fama que se possa alcançar neste presente e perecível século. Fama esta que, por muito que dure, por fim se acabará com o próprio mundo, que já tem seu fim assinalado. Assim, ó Sancho, não saiam nossas obras dos limites que nos impõe a religião cristã que professamos. Havemos de matar nos gigantes a soberba e de contrapor a inveja, a generosidade e o bom coração, a ira, o tranquilo semblante e a serenidade do ânimo, a gula e ao sono, nosso pouco comer e muito velar, a luxúria e a lascívia, a lealdade que guardamos às que fizemos senhoras de nossos pensamentos, a preguiça, o percorrer todas as partes do mundo, buscando as ocasiões que nos possam tornar e tornem, além de cristãos, famosos cavaleiros. Aqui vês, Sancho, os meios pelos quais se alcançam os extremos de louvor que consigo traz a boa fama. Tudo que vossa mercê acaba de falar, disse Sancho, entendi-o muito bem. Entretanto, queria que vossa mercê me sorvesse uma dúvida, que nesse instante me ocorreu à memória. Salvar-se, queres dizer, Sancho, disse Dom Quixote. Diga logo que responderei o que souber. Diga-me, senhor, prosseguiu Sancho, esses Júlios e Agostos e todos esses cavaleiros façanhudos que mencionou, onde estão agora depois de mortos? Os gentios, respondeu Dom Quixote, sem dúvida estão no inferno, e os cristãos, se foram bons cristãos, ou estão no purgatório ou no céu. Está bem, disse Sancho, mas vejamos agora, essas sepulturas, onde estão os corpos desses figurões, têm diante de si lâmpadas de prata ou estão adornadas as paredes de suas capelas de muletas de mortalhas, de cabeleiras, de pernas e de olhos de cera? E se não dessas coisas, de que, então, estão adornadas? Ao que respondeu Don Quixote, os sepulcros dos gentios foram, na maior parte, suntuosos templos. As cinzas do corpo de Júlio César se puseram sobre uma pirâmide de pedra de altura desmensurada, a que hoje chamam a Agulha de São Pedro. Ao imperador Adriano serviu de sepultura um castelo tão grande como uma boa aldeia, ao qual chamaram Moles Hadriani, e que agora é o castelo de Santo Ângelo, em Roma. A rainha Artemisa sepultou seu marido Malsolo num sepulcro que foi tido por uma das 7 maravilhas do mundo.
Mas nenhuma dessas sepulturas, nem outras muitas que tiveram os gentios, foi adornada com mortalhas, nem com outras oferendas ou sinais que mostrassem ser santos os que estavam nessas sepulturas. Estou chegando lá, replicou Sancho. Diga-me agora, que vale mais, ressuscitar um morto ou matar um gigante? A resposta é uma só, disse Don Quixote. Mais vale ressuscitar um morto. Peguei-o, disse Sancho. Logo, a fama de quem ressuscita mortos dá visão aos cegos, endireita os coxos e restitui a saúde aos enfermos, tendo lâmpadas a arder diante de suas sepulturas, e cujas capelas estão cheias de devotos, ajoelhados a lhes adorar diante de suas sepulturas. Suas relíquias, melhor fama será que este e para o outro século do que a deixada por deixar por quantos imperadores gentios ou cavaleiros andantes tenham havido no mundo. Também confesso essa verdade, respondeu Don Quixote, pois essa fama, essas graças, essas prerrogativas, como a isso chamam, continuou Sancho, tem-nas os restos mortais e as relíquias dos santos que, com a aprovação e licença de nossa Santa Madre Igreja, tem lâmpadas, velas, mortalhas, muletas, pinturas, cabeleiras, olhos e pernas, com que aumentam a devoção e engrandecem sua fama cristã. Os corpos dos santos ou suas relíquias, os reis levam sobre os ombros, beijam os pedaços de seus ossos, ornam e enriquecem com eles seus oratórios e seus mais preciosos altares. E queres que eu conclua o quê de tudo o que disseste, Sancho? Perguntou Don Quixote. Estou querendo dizer, disse Sancho, que, nos dedicarmos a ser santos, alcançaremos mais brevemente a boa fama que pretendemos. Lembre-se, Senhor, de que ontem ou anteontem, isso é, há pouco tempo atrás, que assim se pode dizer, canonizaram ou beatificaram 2 fradezinhos descalços, cujas cadeias de ferro com que cingiam e atormentavam seus corpos, agora se considera grande ventura beijá-las e tocá-las, sendo mais veneradas do que o é. Segundo se diz, a espada de Roldão no arsenal de El-Rei, nosso Senhor, que Deus guarde. Assim, meu Senhor, mais vale ser um humilde fradinho, de qualquer ordem que seja, do que valente e andante cavaleiro. Maior mérito alcançam ante Deus 2 dúzias de disciplinas do que 2.000 lançadas, dadas seja em gigantes, seja em ogros ou dragões. Tudo isso é verdade, concordou Don Quixote, mas nem todos podemos ser frades, e muitos são os caminhos por onde Deus conduz os seus ao céu. A cavalaria é uma ordem religiosa, e cavaleiros santos há que alcançaram a glória. Sim, replicou Sancho, mas ouvi dizer que há mais frades no céu do que cavaleiros andantes. Isso, respondeu Don Quixote, porque é maior o número dos religiosos que o dos cavaleiros. Muitos são os andantes, disse Sancho. Muitos, respondeu Don Quixote, mas poucos os que merecem o nome de cavaleiros. Nessas e outras conversas semelhantes passaram eles aquela noite e o dia seguinte, sem lhes acontecer qualquer coisa digna de contar, o que causou não pouco aborrecimento a Don Quixote. Por fim, ao anoitecer do dia seguinte, descobriram a grande cidade de El Toboso, a cuja vista se alegrou o espírito de Don Quixote e se entristeceu de Sancho, porque não sabia onde era a casa de Dulcinea, nem em sua vida a havia visto, como não a havia visto o fidalgo, de modo que estavam alvoroçados, um por vê-la e o outro por não a ter visto, e não imaginava Sancho que haveria de fazer quando seu senhor o enviasse a El Toboso. Finalmente resolveu Don Quixote que só entrariam na cidade já bem de noite, e, enquanto a hora não chegava, ficaram entre umas azinheiras que havia perto de El Toboso. Chegado o instante determinado, entraram na cidade, onde lhes sucederam coisas deveras assombrosas.